21 de janeiro de 1793. Uma carruagem cercada por membros da cavalaria francesa segue pelas ruas de Paris rumo ao local da guilhotina. Quando o veículo chega ao seu destino, sua porta se abre e o prisioneiro é escoltado ao local da execução. Suas mãos são amarradas com um lenço. O carrasco corta seus cabelos e retira o colarinho de sua camisa. O prisioneiro vira-se para a multidão e se declara inocente. Ele tenta fazer um discurso, mas os tambores começam a rufar, fazendo com que suas últimas palavras não sejam ouvidas por ninguém. São cerca de 10 horas da manhã. O condenado é colocado na guilhotina e, subitamente, a lâmina cai, cortando a cabeça do prisioneiro. O carrasco ergue o braço e exibe a cabeça do condenado para a multidão. Esse é ninguém menos que Luís XVI, que havia sido um dos reis mais poderosos da Europa. Os gritos dos franceses comemorando a morte do rei fazem a Europa tremer. E, de certa forma, são ouvidos até hoje. A morte de Luís XVI é só um dos momentos mais marcantes da Revolução Francesa. Um acontecimento que ainda ecoa até nos dias de hoje. Mas, afinal, por que o povo da França se revoltou? Le roi à Paris! Foi a famosa queda da Bastille! Qual foi o papel do Napoleão Bonaparte em tudo isso? Assista esse vídeo até o final para entender direitinho essas mudanças que balançou o país e influenciou o mundo inteiro. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel Marcos e hoje a gente vai falar de uma das frases mais marcantes da história ocidental, a Revolução Francesa. Mas olha, ela vai muito além da queda de uma Bastilha ou da morte de um rei. Durante quase 10 anos, a França foi palco de protestos, brigas políticas, golpes de estados e guerras. Bem, tem muita coisa para contar. E é claro que é impossível de eu conseguir esmiuçar toda a história da Revolução Francesa em um único vídeo de quase 15 minutos. Então, para poder deixar esse vídeo aqui mais legal, eu separei os pontos mais importantes da Revolução Francesa e eu fiz aqui nesse vídeo. É claro que não é tudo o que aconteceu, mas tem como entender. Tudo bem? Os principais e os mais importantes, porque a França mudou tanto em tão pouco tempo. Vamos começar falando na ajuda da Revolução Americana e a dívida que ficou antes mesmo da França explodir em revoltas e guerras. Ela se envolve na luta dos Estados Unidos pela liberdade. Lá no fim dos anos 1700, os americanos estavam lutando por sua liberdade, pois a Inglaterra estava colonizando lá, então os americanos queriam sua liberdade, querendo se separar dos britânicos. A França viu nisso uma chance de prejudicar a Inglaterra, que era sua rival. Então, o rei Luís XVI mandou dinheiro, soldados e navios para poder ajudar os americanos. Resultado, os americanos venceram e ficaram libertos. Mas o país
ficou cheio de dívidas. O país gastou muito e não tinha como pagar. Esse país que eu estou citando é a França. Isso fez um buraco financeiro na França ficar ainda maior. E quem teve que pagar tudo isso? O povo pobre, o povão. E a elite não teve que pagar nada. Esse foi um dos motivos que fez o pavio se acender. Esse foi um dos motivos que fez a Revolução Francesa acontecer real. Agora vamos voltar um pouquinho no tempo e falar de um outro Luís, Luís XIV, o Rei do Sol. Antes de tudo, a França era dominada por reis, que mandavam sozinhos. O mais famoso deles foi Luís XIV, o chamado Rei do Sol. Ele dizia que o Estado sou eu. Então, ou seja, ele achava o dono do país. Tudo aquilo, ele achava dele. As reis, o dinheiro, o povo. Mas vamos examinar mais um pouquinho essa frase. Quando ele diz, o Estado sou eu, ele não está só dizendo que ele manda na França, mas sim que ele é a França. Não é à toa que foi ele que fez o Palácio de Versalhes, viveu no luxo e achava que a vontade dele era lei. Ninguém podia contestar e ninguém podia fazer nada. Luís XIV foi perdido no poder. Depois de Luís XIV, muitos anos passaram até chegar Luís XVI. Diante do seu antepassado, ele era tímido, calmo e não sabia governar. Com o país já sem dinheiro, lascado, falido, ele ficou cercado de dívida, fome e confusão. A nobreza vivia em festa, enquanto o povo passava fome. Agora vamos falar um pouquinho sobre uma reunião. Para poder tentar resolver tudo isso, o Luís XVI chamou os Estados Gerais, uma reunião antiga onde votavam. Que les trois ordres ici réunis coopérons pour le bien général de l'État. Je me déclare le premier ami de mon peuple et je souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation que je me fais gloire de commander par droit divin. O clero, o líder da fé, ou seja, a Igreja Católica, os nobres e o povo comum, os camponeses, comerciantes, artesãos e os burgueses, que faziam parte do povo comum. Só que cada grupo tinha um voto. Mesmo o povo sendo a maioria em número, sempre perdia. Então eles cansados, o povo se juntou e fez uma Assembleia Nacional, onde queriam uma nova Constituição e lei para todo mundo igual. A maioria dos deputados representa a alta burguesia, como donos de fábricas e grandes comerciantes. Eles são a favor de manter o rei no poder, desde que ele governe sem poderes absolutos e respeitando uma Constituição. O que esse grupo quer, basicamente, é ter poder político, de preferência, sem compartilhar esse poder com o povo nas ruas. Há também outro grupo, com menos representantes, ligado à baixa burguesia, como pequenos comerciantes e artesãos. Esses deputados são mais radicais e defendem o fim da monarquia. Para eles, a única solução é uma democracia, onde franceses de todos os níveis sociais terão direito de votar e escolher seus governantes. Ao longo da Revolução, esses dois grupos passam a ser conhecidos por dois nomes. Aqueles considerados moderados, que não querem o fim da monarquia, ficam conhecidos como girondinos, em referência à Gironda, um território no sudoeste da França com comércio muito forte. E o outro grupo,
passa a ser conhecido como jacobinos, por causa do Clube Jacobino, que defendia uma maior participação popular nas decisões governamentais. Porque o povo se revoltou. O país estava devendo muito, muito mesmo, por causa da ajuda na Revolução Americana. O povo pagava tudo. Os ricos não. O pão estava caro. A gente pensa na Revolução Francesa, é fácil imaginar o Luís XVI como um tirano que não está nem aí para o povo. Mas a história é um pouco mais complexa. O verdadeiro problema do rei francês é que, politicamente falando, ele é um sujeito inseguro. Mesmo sendo um dos homens mais poderosos da Europa, Luís XVI quer ser amado pelo povo. Afinal, de que adianta ocupar o trono da França, mas ser odiado pelos franceses? Então, no começo do seu reinado, ele busca soluções para a crise financeira que a França atravessa. Uma das ideias é reformar o sistema de impostos, reduzindo alguns, aumentando outros e passando a cobrar mais daquele pessoal que não estava muito acostumado com isso. Mas nem todos na França concordam com isso. O clero e a nobreza não querem nem ouvir falar dessas ideias do Luís XVI e, claro, usam todo o seu poder e influência para tentar barrar essas mudanças. The drive for equality will begin to threaten the aristocratic way of life. What makes it dangerous is it means you will eventually question, why are aristocrats the ones with privilege? Can't we change the world to make it a better place? Isn't progress possible? All of that will eventually undermine the idea that monarchy is natural, aristocracy is natural, and hierarchy is natural. O preço do pão subiu tanto, mas tanto, que surgiu uma frase que veio da Maria Antonieta. A frase dela abre chaves, que como um pão, que como brioches ao invés de pão, fecha aspas. Ou seja, for the people of France in the 18th century, flour is the essence of life itself. Bread, the measure of existence. Most ordinary people in France ate at least 2 pounds a day of bread. Bread was all important. Its price was immediately felt by everyone. If the price doubled, you were in big trouble. Ao saber que a maior parte do povo não consegue mais comprar nem mesmo um único pão, a rainha Maria Antonieta, esposa de Luís XVI, teria mostrado todo o descaso da corte real com a população ao dizer: se não tem pão, que comam brioches. Para quem não sabe, o brioche é um pão mais caro que o pão comum. Mas essa história tem um ponto bem importante. Essa frase da Maria Antonieta é muito famosa, mas o mais provável é que ela nunca tenha falado essas palavras. Let them eat cake. That's such nonsense. I would never say that. O que se acredita é que a frase foi tirada de um livro da época e acabou sendo atribuída a Maria Antonieta, que era muito odiada pelo povo francês. Assim, ela entrou para a história como símbolo da futilidade da nobreza. Oh, Leonard, you're the best. Como liberdade, união e igualdade estavam chegando com força, ou seja, o iluminismo. O povo disse chega. E aí aconteceu um evento bem importante, que foi a Marcha até Versalhes. Versalhes foi um palácio onde foi feito pelo antigo reinado do Luís XIV. Ou seja, Luís XVI vivia no Palácio de Versalhes. Begun in 1632,
King Louis's forebears expanded the Palace of Versailles to boast an astonishing 750 rooms with extravagant gardens covering 800 hectares. This building was the ultimate expression of French royal power. Hoje Versalhes é um subúrbio de Paris, mas na época era outra cidade. Então, essa marcha, o objetivo era tirar o rei de Versalhes e levar ele até a capital da França. No dia 5 de outubro de 1789, começou uma marcha de mulheres, com fome e raiva. Elas saíram de Paris e foram andando, caminhando até Versalhes, querendo pão e resposta. Chegando lá, enfrentaram os soldados e invadiram o palácio. No dia seguinte, o rei e a rainha e seus filhos foram levados de carruagem até Paris. Cercado pela multidão, ele foi colocado num palácio menor, o Palácio das Tulheiras, onde ficava vigiado o tempo todo. Luís XIV, a fuga de Vergennes. O plano que falhou, mesmo sendo vigiado em 1791, Luís XVI tentou fugir com sua família. Cansado de tudo aquilo, de tudo isso, Luís XVI tentou fugir com sua família. O plano era ir até Montigny, perto da fronteira, onde tinha alguns soldados que ainda seguiam ele. Eles fugiram numa carruagem gigante, cheia de coisas que chamam muita atenção. No meio do caminho, numa vila chamada Vergennes, o rei foi reconhecido por um morador que viu o rosto dele nas moedas. Sim, nessa época, o rosto dos reis era estampado nas moedas. Ou seja, por causa disso, eles foram pegos ali mesmo. A fuga foi um fracasso total. O povo perdeu totalmente a confiança nele. Agora vamos falar de um outro assunto. Vamos falar sobre a queda da Bastilha. O começo da virada, antes da fuga, em 14 de julho de 1789, o povo de Paris já tinha dado o primeiro passo para a Revolução Francesa. Eles foram até a Bastilha, que era uma prisão gigante e um lugar cheio de armas, ou seja, munições. Cheio de armas, munições. Invadiram e soltaram os presos. Eles pegaram as armas e foi o dia que começou a Revolução de vez. Foi a vez em que o pavio se acendeu completamente e estava prestes a explodir. Ou melhor, o barril de pólvora já tinha explodido nessa altura do campeonato. Bem, depois da fuga de Luís, o rei foi julgado e foi acusado por desonra e tentativa de abandonar o povo. A decisão foi dura e culpado. E foi considerado culpado. No dia 21 de janeiro de 1793, ele foi levado até a praça pública e foi guilhotinado na frente de todos. A monarquia acabou naquele momento. Napoleão Bonaparte, o novo líder, com o rei morto, o país ficou totalmente um caos. Vários grupos disputando pelo poder, guerras com vizinhos e revolta na França. Nesse caos apareceu um homem novo, Napoleão Bonaparte, um jovem militar inteligente e com vitórias nas batalhas. O povo começou a ver nele uma saída. Em 1799, ele deu um golpe, tomou o poder completamente e virou um novo líder da França. O que ficou da Revolução Francesa? Mesmo com guerras, mesmo com essa confusão toda, o que ficou? O que ficou foi as ideias de liberdade, a ideia de igualdade e a noção de que o poder deve sair do povo. A Revolução Francesa virou um exemplo para o mundo
todo. Mudou a forma de pensar sobre quem manda e sobre quem obedece. Bem, esse aqui foi um pequeno resumo de toda a história da Revolução Francesa. É claro que tem muito mais coisa, claro que tem muita coisa nessa história toda. Mas eu vou deixando vocês aqui, tudo bem? E até mais. Por favor, deixa o like, se inscreve no canal e falou!